Voltando com o cenário político desta segunda-feira, hoje vamos falar sobre economia na gestão pública com o professor Emanuel Nunes. Ele é economista e vai conversar virtualmente aqui com a gente no programa de hoje. Participe, temos nossas redes sociais para você mandar sua pergunta sobre o nosso assunto do dia ou para falar qualquer assunto que envolva política, local, estadual, nacional, campanha eleitoral. Quais são suas impressões da campanha? O que é que você está vendo nas ruas aí da sua cidade? Se você não é de Mossoró, como é que está a campanha na sua cidade? Conta aí pra gente, participe, você sabe que faz parte do cenário político. E hoje, depois do cenário político, tem um programa especial. Hoje começa o nosso ciclo de divulgação de pesquisas e de debates. Esta semana tem pesquisa e debate de Mossoró, não é, Vonúvio? Como é que vai acontecer isso? Pois é, Carol Ribeiro, você de casa que nos acompanha, daqui a pouquinho, logo após o cenário político, a gente vai ter um programa especial, com duração de 1 hora, e a gente vai apresentar os cenários levantados aí pelo Instituto TS2, que ouviu 781 pessoas. Margem de erro da pesquisa, 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, intervalo de confiança de 95%. Então, daqui a pouquinho a gente vai ter acesso a esses números. Nem a gente aqui ainda teve acesso a esse levantamento, que foi feito do dia 12 ao dia 18 deste mês. Então, já a gente vai mostrar num estúdio montado aqui para a nossa cobertura especial das eleições 2020, repassar essas informações. Tem muita gente entrando em contato aqui, Carol, e aí já tem os números, já tem quem está na frente, quem está atrás. A gente não tem ainda esses números, a gente vai conseguir apresentar para todos vocês daqui a pouquinho, após o cenário político TCM. Lembrando que hoje tem pesquisa e na quinta-feira tem debate. Os 6 candidatos à Prefeitura de Mossoró reunidos aqui na TCM Telecom para levar até você aí de casa as propostas, né, para a administração que começa em 2021. Pois é, então, Vonúvio, daqui a pouquinho a gente traz para você esses resultados e os detalhes da pesquisa, né? Porque temos intenção de votos para prefeito, também para vereador, temos avaliação de governo. Daqui a pouquinho você vê todos os detalhes participando aqui com a gente. Mas agora vamos... Carol, só lembrando aqui, desculpa lhe interromper, mas a gente vai transmitir também via online, através do tcmplay.tv.br. Você acessa tcmplay.tv.br, nosso programa especial, e também na rádio TCM 95 FM. Estaremos em cadeia, aqui a TCM 10 HD, com a rádio 95 FM. E agora sim, a gente conversa com o professor Emanuel Nunes, que já está conectado com a gente aí pela internet. Boa noite, professor. Muito obrigada por conversar com a gente no programa de hoje. Boa noite, Carol. Está me ouvindo bem? Estou sim. Boa noite, Carol. Boa noite, Vonúvio. É um prazer. Boa noite, assinantes do TCM. Um prazer, mais uma vez, participar do cenário político. Professor, esse talvez seja um dos assuntos mais complicados do eleitor entender, do eleitor compreender e analisar durante uma campanha eleitoral. A economia na gestão pública. São muitas propostas, são muitas promessas, mas, afinal, como realizá-las? Como saber se o município tem condições de tornar fato essas promessas, essas ideias? Qual é o ponto básico que o eleitor pode se basear para entender como é que isso funciona? Bom, realmente é um pouco complexo, né? E ao mesmo tempo, nós temos assim insights, né, que podem, de alguma maneira, orientar. Qualquer gestão pública, ela, levando em conta a questão da economia, ela está baseada num princípio de você ter recursos disponíveis. Que recursos são esses? Você construir estratégias para poder gerar resultados. E esses resultados que sejam naturalmente resultados positivos. Geralmente, assim, os candidatos, eles superestimam muitas vezes, eles prometem, eles tendem a prometer algo que
muitas vezes não tem condições de cumprir pela escassez de recursos ou até pela falta ou deficiência de estratégias que podem ou não gerar resultados ou gerar resultados muito aquém do que se esperava. Até eu estava vendo um pouco na parte da vocês passando um pouco cada candidato, cada um deles aqui tocou em pontos interessantes, sabe? O professor Ronaldo Garcia, ele tratou de dizer que iria estimular a questão de cooperativas. É uma proposta interessantíssima. Vem a Seição e fala numa geração de emprego de maneira endógena, onde os empregos fossem para os moçoroenses, onde a estrutura fosse para os filhos de Mossoró. Por outro lado, a prefeita Rosalba vem com uma ideia interessantíssima da criação de um fundo para a agricultura familiar e de um foco muito mais forte no empreendedor local. Da mesma maneira, o Alisson e a Cláudia Regina falaram em pontos interessantíssimos e altamente fundamentais, como a possibilidade de qualificar, capacitar as pessoas para incluir. E a Isolda, né, vem com essa ideia também da união entre econômico e social numa lógica, né, sustentável. Então, cada um deles tem um ponto que unir tudo isso em um único ponto, né, capaz de quem assumir o governo utilizar o que há de recursos, elaborar boas estratégias, que isso aí depende da política, para gerar bons resultados para a população e para o município. Professor, a gente quando fala em geração de emprego e renda, quando a gente fala de economia, a gente sempre coloca prazos de curto, médio e longo prazos. Como é que quem está em casa pode entender o que é um investimento, né, que pode ser feito de imediato e outro que pode ser feito a longo prazo? Tem um dilema, Volnúvio, de um economista que foi prêmio Nobel, né, o chamado Ronald Coase, que ele fala, o dilema é to make or to buy. Ou você faz internamente e inova, ou você imita e compra de fora. Muitos dos gestores brasileiros, o próprio país, ao longo do tempo, na economia, priorizou muito fortemente a ideia de trazer de fora, como se a solução fosse externa, viesse de fora para dentro. Muitas vezes não valorizando muito o capital humano ou o capital social local. O grande ponto, a meu ver, o poder público ele tem um papel muito claro. Ele é indutor do crescimento, ele é justamente o indutor da criação de oportunidades ou da geração de estruturas para gerar uma economia inclusiva, a inclusiva que gere empregos, que inclua pessoas, que traga dignidade cada vez maior para a sua população. E esse é um desafio enorme para qualquer gestor, seja prefeito, seja governador, seja presidente, e muito mais ainda num momento, numa situação de crise econômica, que nós vemos de uma estagnação já desde 2008, e uma crise sanitária que vem em cima disso tudo, tornando ainda mais difícil e gerando ainda mais prejudicados, né, em termos de desemprego, em termos de endividamento. Esses são desafios que os prefeitos vão encarar muito fortemente a partir de janeiro, quando vai ser cobrado em um momento de crise, de altamente crise extrema, estratégias com os recursos que eles possuem para poder gerar resultados. E a população que está esperando, isso é gradual, isso é uma lógica que não requer um resultado, que não se espera um resultado de um dia para outro. Como eu falei, tem que se pesar os recursos existentes, tem que ver que estratégias tomar, se imitar e trazer de fora ou fazer internamente, como o Coase colocou, onde cada decisão dessa tem um preço. Por exemplo, se eu trago, pelo lado mais fácil, alguém de fora com uma grande fábrica, o investidor externo que vem para cá, nós
já vimos muito esse tipo esse tipo de estratégia que não é muito vantajoso para o município. Geralmente, quando uma grande empresa vem, ela vem explorar o recurso natural e o recurso humano, e geralmente aqueles salários mais altos do staff da empresa sempre é de pessoas que ela traz de fora e emprega aqui algumas pessoas com baixa qualificação, de renda pequena, que não impacta muito assim, da maneira como se espera. Então, pode ser um resultado, algo de imediato, que você tenha algum tipo de retorno mais rápido, mas além de uma dependência que você tem com a empresa, ela deixa pouco em termos de rendimento, em poucos salários e baixos, e toda a lucratividade dela, que deveria se reverter em novos investimentos, ela drena para a sede, ela drena para fora daqui, mantendo a região de maneira letárgica. O outro ponto que nós defendemos muito chega a ser uma visão maior para o empreendedorismo local. Nós temos capital humano, potencial interno, que poderia ser potenciado muito fortemente por uma gestão. Cabe um trabalho de prospecção, né, de um bom gestor, de um bom secretário de desenvolvimento econômico, por exemplo, de uma boa equipe que consiga minimamente identificar e potenciar cada ator desse, qualificando para que ele, numa rede interna, cresça e faça crescer o município, gerando cada vez mais empregos. Professor, essas propostas, elas são possíveis? Ou existe alguma proposta que se possa dizer assim, não, do jeito que o município se encontra hoje, ou os municípios se encontram hoje no momento de crise, tem algumas propostas que só são realizáveis a longo prazo, não dá para fazer nos próximos 4 anos? Você toca num ponto interessantíssimo, Carol. A lógica da atração econômica, ou o que a gente chama da reação da economia, ela é uma construção, ela não é um passe de mágica. E precisa de tempo de elaboração, tempo de discussão, tempo de implantação e a espera, um tempo de condução para que se tenha resultados. No médio e longo prazo, deve-se ter estratégias claras e possíveis. Sim, isso aí tem. Cada proposta como essa que eu coloquei aqui, de cada um deles, são possíveis. Agora, elas requerem tempo, precisa de tempo, tanto para implantar, para discutir, para gerir isso de uma maneira que daqui a 3, 4 anos isso comece a funcionar. Só que com a crise que estamos, né, requer pressa, se exige pressa. E aí são desafios que o gestor ele precisa ter com uma excelente equipe. Isso precisa de uma boa equipe, de gente qualificada para isso. Nós vimos o seguinte, numa gestão pública, nós temos princípios da administração pública que raramente são cumpridos numa lógica nossa, brasileira, ou nordestina, ou potiguar. Os 5 princípios, né, que são de legalidade, de moralidade, de impessoalidade, de razoabilidade e de publicidade, principalmente a publicidade que diz respeito à transparência, né? Enquanto mais transparente é um país ou uma democracia, mais justo é aquela gestão, ou mais justo é aquele país. Enquanto menos transparente, mais corrupta, mais há desvios de finalidade. Mas... Professor, nosso tempo do bloco já está quase acabando, mas no próximo a gente continua a falar desse assunto. Vamos para o rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Ok.